Você sente que o seu telefone te devora a atenção enquanto você tenta estudar? Você não tá sozinho. Isso é a distração da era digital te pegando. Hoje, num típico domingo, dia em que a gente costuma reservar para refletir sobre a nossa vida, a gente vai entender por que o foco parece ter virado um superpoder e o que dá para fazer para recuperar pelo menos um pouco dele. E atenção, assistir esse vídeo até o final já é um grande sinal que seu foco pode voltar. Então fica comigo e bora lá. Multitarefas disfarçadas de produtividade. Domingo à noite, você decide que agora vai estudar, focar, ser produtivo, abre o caderno, dá play naquela playlist de lo-fi que juram que aumenta o QI e tenta entrar no ritmo. 3 minutos depois, sem perceber, você já respondeu 2 mensagens no WhatsApp, abriu o Instagram para ver só uma coisinha e acabou pesquisando se dor de cabeça pode ser sinal de cansaço mental. Quando olha de novo para o caderno, nem lembra qual era o assunto. A real é que a gente vive num cenário onde se manter ocupado virou sinônimo de estar fazendo algo importante. Mas isso é uma ilusão. A multitarefa que tanto vendem como sinal de produtividade, na prática, só confunde o cérebro. E mais, pode reduzir sua eficiência em até 40%, segundo alguns estudos. Ou seja, quanto mais você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, menos você consegue de fato realizar. A ironia é que a solução é mais simples do que parece. Menos é mais, literalmente. Focar por 25 minutos seguidos, sem interrupção, rende mais do que aquelas maratonas de 3 horas cheias de pausas e distrações. É o que muita gente chama de técnica Pomodoro, mas de um jeito moderno e realista, escolhe uma tarefa, marca 25 minutos no cronômetro, deixa o celular fora de alcance e só começa. Quando terminar, você anota que conseguiu avançar, só isso. No começo parece bobo, mas quando você percebe que realmente fez progresso em algo, começa a entender que o foco não é sobre esforço forçado, é sobre eliminar escolhas desnecessárias. E sim, vai doer deixar o celular de lado. Vai bater aquela vontade de só dar uma olhadinha, mas é exatamente nesse ponto que você corta o fio invisível que te puxa pra fora de você mesmo o tempo todo. Excesso de informação, o scroll infinito te sabota. Você senta pra estudar, mas antes pensa, vou só dar uma olhada no TikTok rapidinho ver se tem algo novo. 15 vídeos depois você já viu receitas que nunca vai fazer, fofocas de gente que nem conhece e uma teoria da conspiração sobre micro-ondas afetar sua energia vital. Resultado? Já se passaram 40 minutos e sua cabeça tá cheia de tudo, menos do que você precisava lembrar para a prova. O problema não é só distração, é excesso. A gente vive numa avalanche de informação o tempo inteiro. Cada scroll é uma dose de dopamina fácil, barata e instantânea. Seu cérebro se acostuma com essa recompensa rápida e perde o hábito de lidar com esforço contínuo, como ler um texto ou resolver uma questão difícil. E aí, quando você tenta focar, ele entra em abstinência, que é o prazer fácil de volta. Mas dá pra virar esse jogo, não com uma revolução, mas com um pequeno ajuste. Uma estratégia simples, definir um limite diário de rolagem, literalmente. 15 minutos de scroll consciente, cronometrado. Parece pouco? É o tempo ideal para não cair nessa espiral. Essas ferramentas como Screen Time no iPhone ou Digital Web no Android te ajudam a manter esse controle. Muita gente já testou isso na prática. Tem post no Reddit de estudante dizendo que só de desinstalar redes por uma semana o rendimento dobrou. E não é milagre, é espaço mental. Você não precisa cortar tudo, mas precisa escolher o que entra na sua cabeça. Porque o foco não é só sobre dizer sim ao que importa, mas principalmente dizer não ao que só ocupa espaço. Ansiedade social e falta de clareza emocional. Você abre o caderno, tenta se concentrar, mas sua mente já está em outro lugar. Pensando no futuro, nos boletos, na faculdade, naquela comparação inevitável com a vida aparentemente perfeita de alguém que você segue. E nem é que você escolheu pensar nisso. A ansiedade simplesmente chegou, sentou do seu lado e começou a falar mais alto do que qualquer texto que você tente ler. A questão é que a falta de foco muitas vezes não vem da preguiça, mas do caos interno. Tem gente tentando estudar enquanto o cérebro está numa guerra silenciosa. E se eu não passar? E se eu nunca descobrir o que eu quero fazer da vida? E se eu estiver atrasado em tudo? Esse "e se" é o inimigo invisível do foco, porque ele ocupa exatamente o mesmo espaço mental que você precisa para aprender. Só que tem um jeito de abrir espaço dentro de si. Nada místico, nem complicado. É o tal do check-in emocional. Uma pausa de 2 minutos antes de começar qualquer coisa. Você respira fundo, fecha os olhos se quiser e identifica 3 pensamentos que estão te consumindo naquele momento. Sem julgamento. Só nomear o que tá ali já ajuda a tirar o peso do caos. Isso não é teoria de autoajuda, é uma prática mesmo. Em fóruns de saúde mental, muitos jovens relatam como esse pequeno hábito virou um divisor de águas. Eles conseguiram sair da tempestade mental e voltar ao presente. Porque quando você entende o que sente, não vira refém do sentimento. Você começa a comandar, mesmo que um pouquinho. E esse pouquinho já faz diferença, porque foco não nasce do nada. Ele precisa de espaço, e espaço emocional se constrói com clareza.
não com cobrança. Espaço sem identidade, foco sem propósito. Você já tentou estudar numa sala cheia de bagunça, barulho e estímulos visuais por todo lado? Tipo aquele cenário caótico de domingo à noite? Roupa jogada na cama, copo do almoço ainda na mesa, notificação piscando no notebook e o som da televisão da sala invadindo tudo. Não é só desconfortável, é quase impossível manter a concentração por mais de 2 minutos. O ambiente que você estuda não é neutro. Ele manda sinais o tempo todo. E se o seu quarto, por exemplo, é o mesmo espaço onde você dorme, vê série, come, procrastina e reclama da vida, seu cérebro vai ficar confuso. Ele não sabe se deve relaxar ou se concentrar, e na dúvida, ele sempre vai optar pelo mais fácil, o relaxamento. Mas existe uma reprogramação possível aí, e ela começa com o visual. Criar um cantinho de foco não significa montar um escritório Pinterest com LED e mesa de mármore. Pode ser só virar a cadeira de lugar, abrir a janela para entrar a luz natural, tirar aquele monte de tralha da escrivaninha e colocar um fone com som ambiente leve. É sobre enviar sinais claros para o seu cérebro. Aqui, agora, a gente vai focar. Isso faz diferença de verdade. Já teve youtubers de produtividade contando que só de mudar a mesa de lugar e colocar perto da janela, o nível de foco subiu visivelmente. Parece detalhe, mas quando o ambiente colabora, a mente responde melhor, porque o foco não depende só da sua força de vontade, ele também depende do contexto. E o mais importante, quando você transforma o espaço em algo que combina com você, com o seu jeito, com a sua rotina, estudar deixa de ser um castigo e vira algo mais viável, não mágico, não perfeito, mas viável. Padrões de sono desregulados destroem seu foco. Você passa o domingo enrolando, vendo série até tarde, rolando feed sem parar, e quando percebe já são 2 da manhã. Acorda no dia seguinte atrasado, cansado, com a cabeça pesada e o corpo arrastando. E aí tenta estudar, trabalhar, ser produtivo, mas tudo parece lento, confuso e distante, e você começa a achar que tem algo errado com você. Mas talvez não seja com você, talvez seja o seu sono. O sono é tipo a base do foco, e quando essa base está toda bagunçada, todo o resto desmorona. Estudos mostram que o sono irregular afeta diretamente a memória de trabalho, que é justamente aquela parte do cérebro que te ajuda a manter a atenção, organizar pensamentos e processar o que você estuda. Dormir mal ou dormir em horários diferentes todo dia é como tentar carregar o celular com um carregador quebrado. Não vai funcionar direito. Só que, de novo, não precisa de fórmula mágica nem rotina de bilionário. O que ajuda mesmo são pequenos rituais antes de dormir, nada mirabolante. Coisas simples, que mandam um sinal pro seu corpo de que é hora de desacelerar. Pode ser tomar um banho quente, apagar as luzes, ler por 10 minutos um livro leve, ouvir uma música calma, e fazer isso sempre no mesmo horário. Tem gente que chama isso de higiene do sono. No TikTok rola até o Sleep Challenge, onde as pessoas tentam seguir uma rotina noturna por 21 dias. E o mais louco, a maioria percebe a diferença já na primeira semana. Mais energia, mais disposição e principalmente mais foco. Porque o cérebro precisa de descanso para funcionar. E descansar bem não é luxo, é parte do processo. É o tipo de autocuidado que não parece grande coisa, mas que no fundo muda tudo. No fim das contas, não é que você seja preguiçoso, incapaz ou sem foco. É que o mundo ao seu redor, e às vezes dentro de você, tá montado de um jeito que sabota sua atenção o tempo todo. É um combo pesado, excesso de estímulos, ansiedade acumulada, espaços mal organizados, sono desregulado e redes sociais que foram desenhadas para roubar seu tempo, não para te ajudar a focar. E aí a gente cai naquela espiral. Tentar estudar, se distrai, se sente mal por isso, se compara com quem parece ter a vida toda organizada, se afunda ainda mais e no fim do dia nem estudou, nem descansou, nem se sentiu bem consigo mesmo. Mas a boa notícia é que dá para sair desse ciclo, não com grandes revoluções, mas com pequenos ajustes reais. Um bloco de 25 minutos de foco, 15 minutos de rolagem controlada, uma pausa para respirar e entender como você está se sentindo, um cantinho mais limpo, mais claro, mais seu, um ritual simples para dormir melhor. Não precisa mudar tudo de uma vez, na verdade nem tenta. Escolhe um ponto desses que mais faz sentido para você e começa por aí, porque o foco não nasce da perfeição, ele nasce da consistência, do hábito, da repetição de escolhas pequenas, mas conscientes. E se tudo isso te fez refletir, compartilha aqui embaixo qual desses pontos mais te atrapalha hoje. Vamos trocar uma ideia, ver que tá todo mundo tentando achar esse equilíbrio, cada um no seu tempo. E se quiser continuar nesse caminho com a gente, tem outros vídeos aqui do lado para te ajudar a ajustar sua rotina, sua mente e seu jeito de lidar com os desafios. Às vezes só de ouvir que você não tá sozinho nisso, já dá um alívio. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!